bem-vindos à aula de ciência. Vamos estudar as relações das plantas com o ambiente. Vocês estão vendo essa historinha em quadrinho, provavelmente no livro, né? Ela está bem maior. Então vamos ler aqui. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais diversos. Vocês estão vendo aí que o menino está vendendo a televisão, né? O fundo do mar, vários tipos de planta. Aí lá em cima diz, algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos e dos rios. E no final o menino pensa, mas como é que as plantinhas não morrem afogadas? Aí tem uma tajazinha lá dizendo, a gente vai ter que conversar. Em quais locais podemos encontrar as espécies de planta? Ora, aqui está dizendo que a gente está vendo no mar e com certeza na terra, né? Com o vegetal mostrado na tirinha, sobrevive nesse ambiente. Como ele sobrevive? Provavelmente ele respira do oxigênio mesmo oxigênio que os peixes respiram na água. Agora vamos ler sobre o assunto. Os elementos que as plantas utilizam para crescer muitas vezes não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos, árvores, muros e telhados. Podemos encontrar vegetais sobrevivendo em mais diferentes ambientes, em regiões com temperaturas mais baixas. Há espécies que conseguem sobreviver, né, no frio, no deserto, em vários lugares. E aqui do lado tem as plantinhas aquáticas, que possuem raízes, geralmente não se fixam no terreno, né? E sim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários para os vegetais, assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio que precisam. Respondida a nossa pergunta lá do começo. Depois tem os vegetais adaptados a viver em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caule e folhas carnosos, capazes de armazenar água. Do outro lado aqui vem os cactos, que são plantas, né, que armazenam água e são resistentes ao calor. E mais abaixo ele fala das plantas epífitas, que vivem em cima de outras plantas, como essa que tem aí na foto. Elas são capazes de extrair seus nutrientes da matéria orgânica morta presente na casca da árvore, sobre a qual está apoiada ou do próprio ambiente. Alguns exemplos das epífitas são as samambaias, bromélias e as orquídeas. Aí de lado vem as plantas parasitas, que elas são chamadas também de hospedeiras, porque elas não produzem um alimento, elas tiram de outra planta que produz, certo? E aqui embaixo existem as plantas insetívoras, que elas capturam a presa diferente e digerem, né, utilizando os nutrientes para realizar a fotossíntese. E agora a gente vai para a atividade. A atividade tem uma foto aí pergunta, em qual estação do ano essa foto foi tirada? No inverno, né? Porque as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinada época. Eu acho que por conta do frio, né? A estação lá não permite que não dá para as folhas ficar, não. As folhas ressecam e tem que cair. Então vocês vão escrever V ou F para verdadeiro ou falso. As plantas insetívoras não produzem o seu próprio alimento, isso é falso. Há plantas aquáticas que podem retirar o gás de oxigênio da água. As plantas epífitas são aquelas que crescem sob o solo. Não, epífitas não. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptados a passarem vários dias sem água. Sim, verdade. Os vegetais podem crescer sobre pedras, troncos de árvore, também é verdade. Aí ao lado vocês vão fazer a terceira questão. Aí a frase, descobrir qual é o tipo
de vegetal que se trata. Vive na água, é uma planta aquática. Letra B. Ser vivo que sobrevive de outra planta é a parasita. Letra C. Para viver retiro dos animais que capturam é a insetívora. E a letra D. Instala-me em clima, em cima, aliás, de outras plantas. São epífitas. E aí vocês vão numerar. Quais são as plantas que se instalam sobre os vegetais? É a letra C. Epífitas. Precisam das plantas hospedeiras. Aqui são as parasitas, a B. Depois costumam viver em solos pobres e nutrientes, lugares, e por isso podem capturar suas presas. Aqui serão as insetívoras. Requer adaptação especial, pois vivem submersas em águas aquáticas. Desenvolve-se uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Aqui são as plantas de lugares secos. E agora a gente vai para o outro lado, fazer atividade. Não, só essa página mesmo, gente. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente continua sobre o assunto.